Bem-vindos! Aqui é o Léo do canal Recanto das Histórias com mais uma nova história para vocês. Meu marido saiu para uma viagem de negócios e esqueceu alguns pertences em casa. Ao pegar um táxi para levar até o aeroporto, entrei no carro errado. E quando ouvi o que o motorista falava ao telefone, fiquei em choque. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Esperamos que gostem da história de hoje. Sofia, vamos tentar outra vez a partir da terceira nota. E por favor, deixa a mão esquerda um pouco mais solta. Alice orientava a menina com doçura, mas sem abrir mão da firmeza. Cobriu com cuidado a mãozinha da criança com a sua, ajudando-a a encaixar os dedos nas teclas do piano surrado da escola. Imagina que isso aqui não são só notas, mas gotas de chuva. Elas caem devagarinho sem quebrar o vidro. Concentrada, a menina mordeu o lábio, balançou a cabeça e ergueu as mãos sobre o teclado. Dessa vez, a melodia de Chopin correu mais limpa, sem aquela dureza truncada de antes. Alice Amaral, ou Lice, como a chamavam os mais chegados, estava exausta, mas sorriu de coração. A escola de artes do bairro havia se tornado, fazia tempo, uma segunda casa para ela. E em certos dias parecia até a primeira. O salário de professora de música mal dava para o básico. Toda estação fria era preciso vedar com jornal as frestas das janelas de madeira da sala. Mas aquelas horas ao lado das crianças, diante do instrumento, seguiam sendo seu único descanso da alma. Os alunos retribuíam na mesma moeda. Uma devoção incondicional, quase de bichinho de estimação. Fora daquela salinha, sua vida parecia um maquinário complexo, rodando no limite. Quase 30 anos de casamento com Ricardo. A doença grave da mãe, Dona Neuza, que depois de um infarto sério, não podia ficar muito tempo sozinha na cadeira de rodas. E o vazio pesado daquele cômodo que um dia fora planejado para virar quarto de criança. Alguns anos antes, os dois haviam perdido um bebê. Na época, os médicos, escondendo os olhos atrás dos prontuários, cravaram o veredito. As chances de uma nova gravidez eram quase nulas. Naquele momento difícil, o marido esteve por perto, segurou sua mão, pagou os melhores especialistas, disse as palavras certas. Mas, aos poucos, dia após dia, foi crescendo entre eles uma parede invisível e muda. Ele se enfiava cada vez mais no trabalho. O cargo exigia dedicação sem trégua. Começaram as viagens intermináveis. Ao voltar, Ricardo trazia consigo só um silêncio irritado. Lice desculpava tudo como estresse. Ela sempre teve o costume de arrumar justificativa para os outros, encontrando alívio no cuidado com quem, na cabeça dela, estava passando por algo pior. A manhã, antes de mais uma viagem, foi corrida. O voo saía cedo demais. Do lado de fora, um amanhecer acinzentado apenas despontava. Ela estava na cozinha, embrulhando no papel alumínio, com gestos automáticos, um sanduíche caseiro de pão francês. O marido detestava comida de avião. Os fechos das malas estalaram no corredor. "Botei no bolso de fora", disse ela indo até ele. "Assim que chegar, me liga, por favor. E não toma tanto café de estômago vazio." Ricardo estava parado diante do espelho, ajeitando a gola da camisa. Virou-se e sorriu. Era aquele sorriso protocolar, o mesmo que costumava reservar para os sócios de negócios. Nele não havia calor, só a geometria certa dos lábios. "Claro, Lice, ligo assim que pousar." Ele se inclinou para o beijo de despedida, mas naquele instante o silêncio do apartamento foi rasgado pelo toque do celular. O marido se afastou na hora, deu uma olhada na tela e o rosto mudou de um jeito quase imperceptível. Ficou tenso, endurecido. "Já estou descendo", falou ao telefone sem nem dizer alô. Encerrou a chamada. Pegou a mala. "Pronto, correria. O motorista está esperando." A porta bateu antes que Lice pudesse responder. Ela acompanhou com o olhar a fechadura se fechando e sentiu uma pontada vaga de aflição. Então se virou. Sobre o aparador ao lado do espelho, um metal brilhou fosco. O relógio favorito dele, sem o qual Ricardo não descia nem para ir à padaria. A decisão veio num piscar de olhos.
Lice agarrou o relógio, o celular, vestiu o casaco às pressas e pediu um carro por aplicativo até o aeroporto. A tela mostrou que o motorista chegaria em poucos minutos. Ao sair do prédio, para a umidade gelada da manhã, ela viu 2 sedãs prata idênticos do mesmo aplicativo. Sem perder mais tempo, porque cada minuto contava, ela queria alcançar o marido antes do check-in. Lice puxou a maçaneta do carro mais próximo e se jogou no banco de trás. "Por favor, aeroporto, o mais rápido que der", soltou ofegante. O motorista, um homem robusto de jaqueta escura, balançou a cabeça sem se virar e conduziu o carro com calma para fora da rua. Só quando entraram na avenida, a respiração dela começou a se acalmar. Olhou em volta. O carro tinha cheiro de café forte e baunilha. No encosto do banco da frente, não havia aquele bolsinho de propaganda que ela tinha visto de relance na foto do aplicativo. Lice franziu a testa, pegou o celular. Na tela piscava: "O motorista aguarda você no endereço." Um arrepio subiu pela sua espinha. Ela tinha entrado no carro errado. Lice se inclinou para a frente, pronta para se desculpar e pedir que parasse. Mas nesse momento, o carro se encheu de um chamado mecânico e alto. O motorista apertou o botão do fone. "Alô, tô ouvindo", falou com uma voz grave e tranquila. "Corrida da Mariana, confirma o embarque", chiou a voz da central no viva-voz. Passageira Mariana no carro, indo para o aeroporto, terminal de embarque. Lice gelou. "Espera." A voz saiu trêmula, por cima do barulho do motor. "Eu não sou a Mariana e preciso ir ao aeroporto. Acho que entrei no carro errado, ali na frente de casa." O motorista deu uma olhada rápida pelo retrovisor e as sobrancelhas subiram de surpresa. Falou seco para a central. "Um instante, deu um problema aqui." E encostou junto ao meio-fio. "Me desculpe." Ele se virou para ela, tirando o fone. "Parece que embolou alguma coisa no mapa. O sistema pegou o endereço sozinho, pela localização do celular da cliente, direto na sua porta. Só que a passageira mesmo, pelo cadastro, ia sair de um bairro bem diferente. Olha aqui." O motorista estendeu o tablet do trabalho. Lice baixou o olhar por reflexo, e o mundo em volta perdeu os contornos por um segundo. No campo de quem pediu a corrida, aparecia um perfil ligado ao cartão da família. Nome: Ricardo Amaral. Passageira: Mariana R. O destino batia exatamente com o dela, o terminal de embarque do aeroporto. Ricardo não tinha viajado sozinho. Ele pagara a corrida para o mesmo lugar, para uma mulher desconhecida, e o horário de saída dela cruzava no minuto com o dele. O ar dentro do carro de repente ficou denso, quase impossível de respirar. O sangue latejou nas têmporas. O marido, que acabara de partir para o aeroporto, tinha pedido outro carro para uma mulher chamada Mariana e, com toda a certeza, pagara com a conta da família. E na correria da manhã, apertara no automático chamar para a localização atual, mandando o carro para a própria casa em vez do apartamento daquela Mariana. Quer dizer, abre a porta, por favor, sussurrou Lice, sentindo o enjoo subir pela garganta. Apertou a bolsa contra o peito. O motorista olhou com atenção para o rosto branco dela, e nos olhos dele não havia a indiferença de sempre de motorista de aplicativo, mas a compreensão de quem sabe enxergar a dor do outro. "A senhora ficou muito pálida. Não é melhor eu levar a senhora até o aeroporto mesmo?" Ofereceu com jeito, sem cobrar. "Eu vou para aquele lado de qualquer forma. E a sua cliente? Essa corrida eu já perdi mesmo. Vão cancelar. Não é para a senhora ficar parada aqui nesse estado." Lice não teve forças para discutir. Fez que sim em silêncio, encostou a cabeça e fechou os olhos. Eles partiram. Para preencher de algum jeito o silêncio pesado, o motorista falou primeiro. "Meu nome é Elias", disse de olho na estrada. "Não vai se assustar, não, é que eu tenho escala numa oficina. 2 dias trabalhando, 2 de folga, e nas folgas eu faço uma renda extra com o aplicativo. Então, de vez em quando, sobra tempo durante o dia." Lice abriu os olhos. O jeito simples e sem afetação daquele homem tinha um efeito calmante. "Lice", respondeu baixinho. "Alice."
E por que tanto trabalho assim? A senhora parece que nem dorme. Elias deu um sorriso triste, passando a mão no volante. Durmo às vezes. Preciso criar minha filha. A Maju tem 12 anos. Minha mulher foi embora faz 3 anos. Câncer. Levou ela em poucos meses. Agora somos eu e a Maju contra o mundo. Atividade, escola, professor particular. A senhora deve saber como é. Lice olhou para o motorista com outros olhos. Por trás dos ombros largos e do rosto cansado, havia uma tragédia que, de um jeito estranho, dava eco na sua própria dor que nunca ia embora. A conversa fluiu sozinha, leve, como se fossem velhos conhecidos de estrada. Elias contava as trapalhadas que fazia para preparar o café da filha. Lice dividia histórias da escola de música. Pela primeira vez em muito tempo, ela se pegou sorrindo com os olhos apertados. Não por educação, mas de verdade. As estruturas de vidro do aeroporto surgiram no horizonte rápido demais. Elias começou a diminuir a velocidade, mudando para a faixa da direita. De repente franziu a testa, tamborilando os dedos no volante. Desculpa, Alice. Hesitou procurando as palavras. Acho que já vi em algum canto o homem da foto do seu celular, quando a senhora desbloqueou a tela. Ali, no papel de parede, tinha um homem. É seu marido? É. Lice tornou a sorrir, embora a aflição por dentro levantasse de novo a cabeça. Pode ser que o senhor já tenha levado ele? Ele viaja bastante. A trabalho. Elias fez que sim devagar, mas a ruga entre as sobrancelhas não abriu. O rosto ficou pensativo, como se ele pesasse se valia dizer mais alguma coisa. No fim, ficou calado, encostando o carro com suavidade na área de embarque. Depois de agradecer, Lice foi a passos rápidos em direção ao terminal. O relógio pesado de Ricardo puxava o bolso do casaco. No painel eletrônico brilhava a informação. O check-in do voo dele já tinha encerrado. Ela varreu a multidão com o olhar, até avistar uma silhueta conhecida, num sobretudo cinza atrás do vidro da área de inspeção. Ricardo estava de perfil para ela. Lice soltou um suspiro de alívio, ergueu a mão, pronta para chamar, mas parou no meio do gesto. Uma desconhecida se aproximou do marido. Uma morena de tirar o fôlego, alta, uns 30 anos, num trench caro. Ricardo se virou para ela, e o rosto se iluminou num sorriso. Não a máscara fria que ele vestira de manhã na cozinha, mas uma alegria viva, faiscante. Com um gesto de intimidade, tomou dela uma pequena bolsa de viagem. A mulher disse alguma coisa, encostando de leve no ombro dele, e os dois riram de uma piada que só eles entendiam. A linguagem dos corpos praticamente gritava uma proximidade impossível de fingir. A mão de Lice caiu sem força. A cabeça tentava desesperadamente montar uma linha de defesa. É colega. Com certeza estão viajando juntos a trabalho. A Mariana do carro é coincidência. E isso tudo é um mal-entendido enorme e bobo. Mas o coração já sabia a verdade. Lice ficou parada como que paralisada, sem conseguir se mexer, enquanto Ricardo e aquela mulher, conversando animados, sumiam na curva rumo aos portões de embarque. O caminho de volta pareceu um mergulho numa neblina densa e escura. Lice não lembrava como chegou em casa. Queria só uma coisa: fechar a porta atrás de si, se encolher na cama e tentar juntar o mundo que se desmanchava. Mas o destino, pelo visto, achou que as provações do dia ainda eram poucas. Mal abriu a porta do apartamento, Lice sentiu o cheiro de reboco molhado. No corredor, ecoava o barulho monótono e assustador de gotas caindo. Ela acendeu a luz e engasgou. Do forro de gesso do teto do corredor escorria água. Na sala, a situação era ainda pior. Pelo papel de parede caro, para o qual eles tinham economizado meio ano, se espalhavam manchas amarelas e feias. Lice correu até os cantos, tentou posicionar baldes, ao mesmo tempo discando o número dos vizinhos de cima. Fora de área. A ligação seguinte foi para o seguro. A atendente ouviu o relato entrecortado e trêmulo, ficou um tempão batendo nas teclas e então soltou, num tom protocolar e decorado. Seu chamado está registrado. Só que, como os responsáveis se recusam a atender,
Vai ser preciso uma perícia independente. Os trâmites e o reembolso podem levar de 2 a 3 meses. Até lá, a senhora vai precisar providenciar os reparos dos danos por conta própria, e depois é ressarcida. O celular escorregou das mãos molhadas. As lágrimas que Alice segurara a manhã inteira finalmente romperam, sacudindo o corpo dela em soluços mudos. Uma hora depois, quando Alice, junto com o encanador que tinha chamado, tirava da água, o celular tocou. Era o diretor da escola de música. Alice, oi! O vozeirão de costume soava culpado e abafado. Senta aí, tenho notícia ruim. A comissão da Secretaria de Cultura está revendo a grade de horário e cortando nossas cargas. Alice fechou os olhos, sentindo a cabeça girar. Quem? Foi só o que conseguiu perguntar. Tô brigando por cada um, suspirou o diretor, seu Jorge. Mas puseram uma condição dura. A carga cheia e as gratificações só ficam para os professores cujos alunos mostrarem um nível alto no concurso estadual que vem aí. O resto passa para o salário base, meio período. Temos 3 semanas. Pronto, chegamos, pensou Alice. Agora a vida dela dependia de crianças exaustas conseguirem tocar impecavelmente, e isso significava ensaios sem fim, caça a horários extras na escola, desgaste do sistema nervoso, o dela e o dos alunos. E à noite, quando o apartamento já tinha virado uma caverna fria e úmida com cheiro de mofo, veio uma ligação da mãe. Dona Neuza respirava com dificuldade, chiando. Alice, tá queimando aqui no peito e o braço esquerdo tá dormente. O medo, frio e grudento, num instante empurrou tudo o mais para longe. Esquecendo o marido traidor, o apartamento destruído e a ameaça de demissão, Alice disparou pela cidade inteira. O SAMU chegou rápido, mas os médicos foram irredutíveis. Suspeita de novo infarto, internação urgente. No pronto-socorro reinava o caos de sempre. Cheiro de antisséptico, gemidos, enfermeiras indo e vindo. Alice, branca feito papel, estava no balcão do cadastro, tentando preencher com as mãos trêmulas os termos de consentimento da internação, enquanto examinavam a mãe na sala de emergência. Alice. Ela se virou. Diante dela estava Elias. O motorista segurava uma pilha de fichas médicas. Ao lado, num banco, apoiado com força numa bengala, sentava um senhor idoso, incrivelmente parecido com ele. Elias, o que o senhor faz aqui? Trouxe meu pai. A pressão disparou, explicou. Nesse momento, de uma sala de procedimentos, apareceu a enfermeira de plantão e chamou o idoso para fazer um eletro. Certo de que o pai estava em boas mãos, Elias se virou e avaliou depressa o estado da passageira. Olhos vermelhos, mãos tremendo. Não faz pergunta desnecessária. Chegou mais perto e, com firmeza mais jeito, tirou a caneta da mão dela. Vai me ditando os dados. A senhora, do jeito que está, escreveria o próprio sobrenome errado, e a presença dele agiu como uma boia de salvação. Enquanto Alice tentava dar conta do pânico, Elias ajudou rápido com os papéis. Conversou com o médico de plantão usando o próprio carisma e até ajudou a passar Dona Neuza para uma maca, para levá-la à cardiologia, quando ficou claro que faltava maqueiro. O diagnóstico não se confirmou. Fora uma crise fortíssima de angina, mas mantiveram a mãe em observação. Certo de que o pai também estava estabilizado e já num quarto, os dois saíram para a rua. O ar da madrugada queimou os pulmões. Vou levar a senhora para casa, disse Elias num tom que não admitia recusa. Não aceito, não. Dentro do carro havia uma penumbra aconchegante. A tensão de um dia insano começou aos poucos a soltar os músculos. Obrigada, disse Alice baixinho, olhando os postes passarem. O senhor foi meu anjo da guarda hoje. Primeiro de manhã, depois aqui. Não existe coincidência, respondeu o motorista filosófico. Fez uma pausa como quem se decide. Sabe, Alice, eu não contei tudo de manhã. Vi seu marido faz 1 mês. Ele foi levado, quer dizer, eu levei ele e uma morena. Desculpa, eu não devia me meter no que não é meu, mas quando vi o seu olhar de manhã, entendi que a senhora não faz ideia.
As palavras não caíram como um golpe de choque, mas mais como a constatação de um fato para o qual Lice, por dentro, já estava pronta. Ela cobriu o rosto com as mãos. Não veio lágrima, não veio ataque, só um vazio na alma. E o senhor falou que sua filha gosta de música? Trocou de assunto de repente, sem querer afundar naquele buraco. Maju, né? Ela é doida por piano. Minha Lena tocava, mas agora o instrumento fica lá, juntando poeira. Professor particular custa um dinheiro absurdo. Por enquanto eu não dou conta. Leva a menina para mim, na escola. Dou aula para ela de graça. Lice virou-se para ele e a voz saiu mais firme. Elias freou de repente no sinal. Não posso aceitar isso. A senhora já tem tanta coisa com a sua mãe. Elias, o senhor me salvou 2 vezes hoje do desespero. Então deixe eu fazer pelo menos alguma coisa pelo senhor. A música, pelo visto, é a única coisa com que eu posso retribuir. Por favor. Ele olhou nos olhos teimosos e cansados dela e depois de uma longa pausa fez que sim devagar. E naquele mesmo instante, a centenas de quilômetros do apartamento alagado e dos corredores de hospital, um carro executivo encostou diante de um condomínio de luxo. Ricardo pagou o motorista, pegou a mala e entrou com desenvoltura no prédio, passando pelo porteiro, que o cumprimentou com respeito como a um morador antigo. O elevador o levou em silêncio até o andar da cobertura. Ele não pegou as chaves, só tocou a campainha. A porta do apartamento amplo, banhado por uma luz quente, se abriu num piscar de olhos, como se do outro lado já o esperassem havia muito. No batente estava Mariana, sem o trench, num roupão fino de seda que realçava o corpo. Chegou. Ela deu um passo à frente, enlaçando os braços no pescoço dele e puxando o cheiro do perfume, como se estivessem separados havia uma eternidade. Cheguei. Ricardo largou a mala no chão, abraçando-a pela cintura e fechando a porta com o pé. A máscara de marido perfeito e distante que ele usava em casa evaporou sem deixar rastro. Ali ele era vivo, verdadeiro, apaixonado. Morri de saudade. Amanhã recebeu Lice com uma dor de cabeça pesada, de rachar. Ela tinha dormido no sofá estreito da cozinha, o único lugar seco do apartamento. Levantando com dificuldade, ligou a cafeteira. O plano do dia era duro. Passar no hospital ver a mãe, levar uma canja, depois à escola, começar a treinar as crianças para o concurso. A vida exigia ação sem deixar espaço para se remoer. Ela servia o café fervente na xícara quando o celular vibrou na mesa. Na tela brilhava Ricardo. Lice ficou dura. Por dentro, tudo se apertou num nó gelado. Respirou fundo, vestiu no rosto uma armadura invisível e atendeu. Alô? Bom dia, meu amor. A voz do marido saía do alto-falante como um fluxo morno, aveludado. Havia nela tanta preocupação falsa que por um segundo ela sentiu um mal-estar físico. Como você tá? Dormiu bem? Normal, respondeu-se segurando para a voz não tremer. Já tô com uma saudade, continuou Ricardo, e ao fundo Lice ouviu com nitidez o tilintar de uma xícara batendo no pires. Porcelana fina, e pensando bem, em hotel costumam usar louça grossa. As reuniões aqui estão uma loucura, mas vou tentar me liberar mais cedo. Vou te trazer um presente, uma coisa especial. Ouvindo aquele tom calmo e carinhoso, Alice, por um momento, se pegou num pensamento aterrorizante. E se ela estivesse ficando louca? E se Elias tivesse se enganado? E se no aeroporto tudo tivesse sido impressão sua, por causa da noite mal dormida e do estresse? O conflito dentro dela a rasgava em pedaços. O homem no telefone soava como um marido apaixonado, mas dentro de Lice a mulher já sabia. Aquele casamento estava condenado. Tá, vou esperar. Bom trabalho, disse baixinho e desligou, olhando para as teclas do próprio piano. O intervalo curto do almoço sempre foi, para Alice, um momento de silêncio muito esperado. Os alunos tinham se espalhado. A sala cheirava a breu e madeira velha. Ela mal tinha pegado o chá já frio
quando a tela do celular acendeu com uma chamada. O número era do banco onde ela e Ricardo tinham o financiamento da casa. A atendente falava com frases decoradas, mas o sentido do que dizia só chegou a Alice depois de um tempo. Precisamos lembrar a senhora do atraso na parcela do financiamento. A dívida já está em quase 2 meses. Deve ter dado algum engano. Alice esfregou a têmpora nervosa, convencida de que era só uma falha do sistema. As finanças da família, tradicionalmente, quem cuidava era o marido. O rigor dele nessas coisas beirava a mania. A gente sempre paga em dia. Desligando, depois de umas desculpas secas e do pedido para esclarecer a situação, ela abriu pela primeira vez em muito tempo o aplicativo do banco. Tinha acesso à conta conjunta, mas quase não usava. A tela carregou, e os números do saldo a fizeram prender a respiração. A conta estava praticamente vazia. No lugar da reserva de sempre, o histórico mostrava buracos. 3 transferências grandes, feitas nos últimos meses. Quem recebeu estava escondido atrás de iniciais sem rosto, que não batiam com nenhum conhecido nem parente. À noite, quando finalmente conseguiu falar com o marido, Alice fez a pergunta direto. O coração batia descompassado, mas a voz de Ricardo saiu surpreendentemente serena. Alice, mas por que você entra em pânico à toa? Na entonação dele transparecia um cansaço leve, quase condescendente. É despesa de trabalho. Deu um pepino com os fornecedores. Tive que cobrir do meu bolso. O financeiro da empresa devolve tudo até o fim da semana e eu quito o financiamento. Não fica remoendo isso. A confiança inabalável dele funcionou como um calmante. Alice soltou o ar, se forçando a acreditar. Queria acreditar demais. Mesmo assim, um verme miúdo de dúvida já tinha aberto uma brecha na defesa dela. E a aflição instalada por dentro logo achou uma forma concreta. A umidade no apartamento alagado fez o serviço. Os encanadores chamados, ao verem o tamanho do estrago, deram um veredito desanimador. A água tinha entrado nas caixas de distribuição. Era preciso trocar por completo parte da fiação, o que quase dobrava o orçamento da obra. Não havia mais poupança. Esperar pela mítica devolução da empresa do marido, Alice não podia. Morar num apartamento com tomada em curto virava perigo. E para fechar as contas, ela passou a dar aulas particulares extras. Agora as noites e os fins de semana dela eram feitos de trajetos cansativos em ônibus lotados, de uma ponta da cidade à outra. Alice comia às pressas um salgado frio em pé, se encolhia no vento cortante dos pontos e passava horas em salas alheias e apertadas, ouvindo dedilhados inseguros em pianos de casa desafinados. Voltando ao próprio apartamento gelado, ainda com cheiro de reboco úmido já bem depois da meia-noite, ela mal tinha forças para tirar as botas e literalmente despencava no sofá da cozinha, sentindo os pés gastos latejarem de um jeito insuportável e a cabeça pesar. A rotina tinha virado uma maratona sem fim. O esgotamento se empilhava, mas o destino não dava trégua. Como se não bastasse, o estado da mãe piorou de repente. O cardiologista responsável, Dr. Otávio, chamou Alice à sala e, desviando os olhos, explicou que os remédios já não davam conta. Era preciso uma cirurgia complexa. Pela fila do sistema público, a espera é de no mínimo 1 ano, suspirou o médico. E a gente não tem esse tempo. Tem que fazer o procedimento particular dentro de 1 mês. E o valor que o cirurgião mencionou soou como sentença. Foi bem nesse instante de desespero sufocante que Elias, que tinha ido buscá-la no hospital, disse baixinho, mas com firmeza: "Vou levar a senhora de graça. Não aceito discussão. Eu rodo a cidade inteira o dia todo mesmo, e para mim quase não custa nada. E a senhora precisa guardar as forças." Ela tentou recusar, envergonhada por tanto desprendimento de uma pessoa que mal conhecia. Mas as pernas se recusavam a sustentá-la, e o valor das corridas devorava sem dó as últimas migalhas do orçamento. E Alice cedeu. Ricardo, enquanto isso, se afastou ainda mais. As ligações ficaram raras e aos pedidos para ligar a chamada de vídeo, ele sempre respondia com uma recusa irritada, culpando a internet horrível do hotel.
E quando Lice pedia timidamente para ver a vista da janela ou o quarto, o marido mudava de assunto na hora. A sensação de catástrofe chegando aumentou depois de uma ligação da sogra. Dona Teresa, sem mais nem menos, insistiu numa visita da nora e durante o café agiu de um jeito estranhamente agitado. Derrubava a colherinha toda hora, desviava o olhar e voltava sem parar ao mesmo assunto. Lice, o Ricardo chega certinho quando? Quinta ou sexta? E você vai buscar ele no aeroporto? Recebendo um sim, a sogra empalideceu na cara e começou a ajeitar a toalha, nervosa. Já se preparando para ir, Lice entrou no corredor e estacou. Junto ao guarda-roupa embutido, meio escondida por um casaco, havia uma mala feminina cara, de um vermelho vivo, completamente fora do estilo da conservadora Dona Teresa. Essa aí a vizinha de baixo me pediu para guardar uns dias. Tão em obra lá. A sogra soltou apressada demais uma oitava acima do normal, mas o olhar de Lice já tinha fisgado a etiqueta branca de bagagem na alça. As letras de forma, grandes, formavam aquele nome, Mariana. O mesmo. E na cabeça de Lice foi como se ligassem um interruptor invisível. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas ainda não havia prova. Só uma sequência de coincidências assustadoras. No dia seguinte, Elias levou a filha para a primeira audição. Maju, 12 anos, retraída e tímida, sentou ao instrumento. Mas bastou os dedos tocarem as teclas para a atenção sumir. A menina tocava por instinto, com uma compreensão profunda e nada infantil da música. Tinha bom ouvido e aquele dom raro, de nascença, impossível de desenvolver só com treino. Lice entendeu. Maju era a chance dela não só de salvar alguém, mas de se salvar também. As aulas eram de graça. Entre as duas famílias machucadas, começou a nascer uma confiança frágil, mas quente. Elias não perguntava nada, mas sempre aparecia por perto com um café quente, justo nos momentos em que Lice estava a ponto de cair de cansaço. Já no fim da tarde, esperando Maju depois da aula, ele olhou pensativo para Alice. — O seu marido, ele viaja sempre para a mesma cidade? — Sim, quase todo mês. Por que o senhor pergunta? Elias franziu a testa, escolhendo as palavras. — Deve ser coincidência, mas já faz mais de um mês que eu levo direto uma mulher para o aeroporto nos mesmíssimos voos. E toda vez ela pede para estacionar a 2 quarteirões de casa, como se estivesse se escondendo. E o nome dela é Mariana. A razão de Lice gritava, exigindo negar o óbvio. Ora, coincidência acontece, mas o corpo reagiu de outro jeito. As mãos se cobriram de um suor gelado. O colapso veio no fim da semana. Da Secretaria de Cultura chegou uma vistoria fora de hora. Relatório, papelada, planilha. Tudo desabou de uma vez, como bola de neve. Por causa dos plantões constantes ao lado do leito da mãe, Lice estava atrasadíssima com a papelada. O diretor, desviando os olhos, avisou com dureza que mais um deslize, e ele não conseguiria segurá-la da demissão. Em casa, a fiação castigada pela água cedeu de vez. Primeiro pifou a máquina de lavar. No dia seguinte, a geladeira começou a vazar. Com a falta crônica de sono, a fome e o estresse monstruoso, o organismo simplesmente desligou. E bem no meio de uma aula analisando uma partitura, Lice desmaiou. Os alunos gritaram, chamaram o resgate. Elias, que tinha chegado para buscar a filha, foi o primeiro a entrar na sala. E enquanto os médicos reanimavam Alice, ele tomou para si, calado, a vida inteira dela. Levou Dona Neuza para casa, comprou o remédio receitado, abasteceu de mantimento a parte da cozinha que ainda funcionava. Deitada no sofá, com uma toalha molhada na testa, Lice compreendeu uma verdade terrível. Aquele homem estranho cuidava dela como o próprio marido nunca tinha cuidado. E como que confirmando o pensamento dela, à noite chegou uma mensagem curta de Ricardo. Nenhuma ligação, nenhuma pergunta sobre a saúde, só um texto seco. A viagem foi prolongada por mais 2 semanas. Se vira aí por enquanto. O alicerce do casamento que Lice tinha tentado tão desesperadamente segurar virou pó. Enquanto isso, longe do apartamento gelado e impregnado de cheiro de remédio,
se desenrolava uma vida completamente diferente. Mariana saiu do banheiro, escondendo alguma coisa nas mãos. Os olhos brilhavam de lágrimas. Aproximou-se de Ricardo, sentado na beira da cama larga, e abriu os dedos. No plástico branco do teste se destacavam com nitidez 2 listras vermelhas. Ricardo ficou imóvel. Por um segundo olhou para o teste. Depois se levantou devagar e apertou a amante contra o peito, enterrando o rosto nos cabelos dela. Falta pouco para esperar, sussurrou, e na voz havia uma ternura verdadeira. Logo eu resolvo tudo com Alice. A gente põe o apartamento à venda. E aí, enfim, vamos viver como uma família só, a nossa família. Uma noite sem sono transformou Alice numa corda esticada. A ligação da manhã, do hospital, só aumentou a tensão. Os exames revelaram uma complicação. A cirurgia não podia mais ser adiada, de modo que, se nos próximos 3 dias não fossem juntados os documentos e paga a entrada, a vaga se perderia de vez. A vida dela virou um triângulo insano: escola, hospital, casa. Por causa das faltas, seu Jorge tomou uma decisão difícil, mas esperada. Alice foi afastada da preparação dos 2 melhores alunos para o concurso estadual. Sua carreira, o único lugar onde ela se sentia útil, ruía diante dos olhos. À noite, dentro do carro aquecido de Elias, ela disse com firmeza: "Vou preparar a Maju fora do concurso. Vou provar para todo mundo, e antes de tudo para mim mesma, que eu ainda sou capaz de alguma coisa." E esses 3 dias se fundiram para ela num único redemoinho salvador de tarefas. Lice acordava antes do sol nascer, se encolhia num casaco de lã na cozinha fria, tomava um café forte e ia para o hospital. Ver as forças da mãe voltarem aos poucos depois da cirurgia era o melhor remédio. Durante o dia mergulhava de cabeça no trabalho. Ela e Maju se trancavam na sala e por horas lapidavam cada nota, esquecendo do almoço e do cansaço. Voltando à noite ao apartamento impregnado de umidade, Alice lavava a louça no automático, secava as poças da geladeira que vazava e caía quase na hora num sono fundo e sem sonhos. Começou a parecer que, enfim, ela retomava o controle da própria vida, erguendo em volta de si uma muralha firme de proteção. E 3 dias depois, a chave girou na fechadura do apartamento. No batente estava Ricardo. Ele parecia descansado. Nas mãos, um buquê enorme das rosas favoritas dela e uma sacola com um perfume caro do free shop. O marido largou as coisas, chegou perto da esposa boquiaberta e a abraçou com força, como se nada tivesse acontecido. Que saudade que eu tava! Ele ria, contando histórias engraçadas da viagem, e olhava nos olhos dela, propondo passar o fim de semana fora, numa chácara. Ricardo andou pela cozinha com ares de dono, tirando a gravata e arregaçando as mangas da camisa branquíssima. Mexia nas sacolas com afinco, pondo na mesa os doces preferidos dela, queijo caro e uma garrafa de vinho. Enquanto Lice ficava parada, lenta, encostada no batente da porta, o marido já se atarefava com desenvoltura na bancada. Com um gesto de sempre, ligou a chaleira, pegou um limão e as xícaras do casal, que juntavam poeira no armário havia meio ano. De repente, a casa se encheu de aromas esquecidos de uma vida de família normal, de correria e de uma segurança masculina envolvente. O calor da caneca de chá que Ricardo colocou com jeito nos dedos gelados dela escorria devagar pelo corpo, embotando de forma traiçoeira a aflição latejante. Ele fazia o papel dele de forma brilhante, tão impecável que por algumas horas a cansada e esgotada Lice quase acreditou nele, se permitindo esquecer a mala, as transferências e as palavras de Elias. Mas, como se revelou, aquele castelo de cartas não tinha como se manter de pé por muito tempo. A noite desceu sobre a cidade como um cobertor abafado e pesado. Alice abriu os olhos de repente, arrancada de um sono agitado por uma sensação inexplicável de alarme. O lençol do lado do marido estava frio. Ela se levantou sem fazer barulho, vestiu o roupão e deu um passo no corredor. Da cozinha vinha uma faixa estreita de luz fraca.
Ao se aproximar, Alice ouviu uma voz baixa, quase num sussurro. Eu já falei, tem que esperar. Você está apressando demais as coisas. Uma tábua do assoalho rangeu. Ao ouvir o barulho, Ricardo se virou num instante e os dedos apertaram nervosos o celular. O polegar, num movimento automático, encerrou a chamada. Na luz fraca da coifa, o rosto dele por um segundo pareceu estranho, predatório, mas já no instante seguinte a máscara de calma de sempre voltou. A chefia, soltou, guardando o celular no bolso da calça de dormir. De madrugada, a voz de Lice saiu de um jeito artificialmente sereno. Deu um problema com a filial e lá o fuso é outro. Ricardo respondeu depressa demais, liso e ensaiado demais. Chegou perto dela e tentou abraçá-la pelos ombros. Vamos dormir. Amanhã é dia pesado. Alice se deixou levar para o quarto, mas até de manhã não pregou os olhos. As desculpas do marido já não colavam. Elas se desmanchavam, deixando à mostra a estrutura disforme da mentira. De manhã, deixando Ricardo se arrumar para o trabalho, Lice foi à casa da sogra. Na véspera, Dona Teresa tinha reclamado da pressão, e a nora, pelo costume de cuidar de todos menos de si mesma, passou na farmácia pegar os comprimidos certos. Ao subir, estendeu a mão para a campainha, mas o braço parou no ar. A porta estava encostada. Pelo visto, a fechadura tinha emperrado de novo, como às vezes acontecia. Do fundo do corredor veio uma risada feminina, alta e à vontade, que arrepiou as costas de Lice. Ela deu meio passo para trás por instinto, prestes a tocar a campainha mesmo assim, e de repente ouviu um timbre grave e dolorosamente familiar. Aguenta mais um pouco, a gente resolve tudo. A voz de Ricardo, que segundo o próprio garantira no café, tinha saído para uma reunião importante logo cedo, soava macia e insinuante. Ricardo, mas até quando eu vou ter que esperar? Resmungou manhosa a interlocutora invisível. Já enjoei dessa vida de escondida, de canto em canto, de apartamento em apartamento. Por enquanto não tem outro jeito. Ela ainda não sabe de nada e precisa preparar tudo direitinho. O mundo em volta de Lice encolheu até o tamanho daquele patamar de escada. O ar ficou denso, arranhando a garganta. Ela ficou imóvel, sem conseguir ir embora nem invadir a casa. Um instante depois, no corredor soaram passos, e a porta se abriu mais. No batente surgiu Dona Teresa. Ao ver a nora, a mulher empalideceu como se tivesse um fantasma na frente. Lice, por que você não avisou que vinha? A voz da sogra quebrou num falsete lastimável. Em pânico, ela deu um passo à frente, praticamente empurrando Lice de volta ao patamar e tapando a visão com o próprio corpo. Mas aquele breve instante foi suficiente. Atrás das costas da dona da casa apavorada, no canto do corredor, Alice viu com clareza a ponta daquela mesma mala vermelha. Ao lado dela, um par de sapatos femininos de salto alto. Trouxe o remédio, falou a nora com voz de madeira, enfiando a sacola nas mãos trêmulas da mulher. Não vou atrapalhar as suas visitas. À noite em casa, Ricardo agiu de forma impecável. Perguntou pela saúde da mãe dela, quis saber das coisas da escola e, ainda por cima, chamou um técnico, que consertou a geladeira e deixou a fiação num estado mais ou menos seguro. Além disso, Ricardo organizou o jantar arrumando os pratos com cuidado na mesa da cozinha e até pegou guardanapos de pano limpos. Lice só se espantava. Enquanto o marido cortava o pão com zelo e servia chá quente para ela, o rosto dele irradiava uma compaixão perfeita, quase envernizada. Ele olhava com atenção nos olhos dela, balançava a cabeça consternado nos momentos certos e cobria com jeito os dedos gelados dela com a mão quente. Cada movimento dele era calculado ao milímetro. O marido ideal, compreensivo, depois de um dia difícil. Mas Lice, olhando para aquelas mãos conhecidas, sentia só uma repugnância crescente. Ela sustentava aquele teatro, respondendo em monossílabos. Não precisava mais de explicação patética, nem de desculpa ridícula. Precisava da verdade, por mais destruidora que fosse. E, para não enlouquecer com os pensamentos que a corroíam, Alice mergulhou de cabeça no trabalho. Preparar Maju para o concurso estadual virou a boia de salvação dela.
O piano velho, com as teclas amareladas pelo tempo, gemia sob os dedos da menina. A tensão pairava no ar como uma nuvem densa. Maju, não. Lissi bateu com a palma na tampa do instrumento, cortando a execução truncada. Você toca Rachmaninov como se estivesse digitando no teclado do computador. Aqui precisa de dor, entendeu? De profundidade. O legato tem que escorrer feito água, e você corta o som. A menina respirava com dificuldade. Uma gota de suor escorreu pela têmpora. Estavam na escola vazia havia 4 horas. Dona Alice, meus dedos estão travando. Queixou-se a menina baixinho, esfregando o pulso. Alice se conteve. Olhou para as mãozinhas vermelhas da criança e de repente percebeu que estava descarregando naquela criança talentosa e indefesa a própria agonia interior. Me perdoa, meu bem. Abraçou com carinho a aluna pelos ombros, sentindo o coração se apertar por dentro. Acho que estou pressionando demais. Vamos parar para um chá. Você é uma menina incrível e vai dar tudo certo. Nos dias de folga, Elias sempre esperava as 2 no corredor, ajustando de propósito os turnos da oficina ao horário da filha. Ele não se metia no processo, só trazia sem alarde à sala uma garrafa térmica de chá de camomila e sanduíches de casa, lançando a Alice olhares longos, cheios de uma ternura escondida que ela procurava não perceber. Mas o golpe mais inesperado, o destino guardou para o fim da semana. Ao chegar ao centro de cardiologia para ver a mãe, Alice desceu a lanchonete do hospital atrás de água. Na fila, na frente dela, estava um senhor magrinho, de barba branca bem aparada. Ele se virou e ela reconheceu o Dr. Vicente, o ginecologista da clínica onde, muitos anos antes, ela tinha feito tratamento depois de perder a gravidez. O médico idoso, aposentado havia tempo, também reconheceu a antiga paciente. Sentaram-se a uma mesa. Depois das perguntas de praxe sobre saúde, o doutor. Vicente de repente se ensombreceu. Os dedos amassaram nervosos um guardanapo de papel. Alice, esses dias eu encontrei a Nice, a enfermeira do meu antigo setor, e a gente acabou lembrando do seu caso. Sabe, eu sou de outra época, e esse pecado não me dá paz já faz muitos anos. Depois que me aposentei com o tempo sobrando para pensar, eu nunca mais consegui conviver com essa culpa em silêncio. Lice franziu a testa. Que pecado! Do que o senhor está falando? O doutor. Vicente suspirou pesado, sem coragem de erguer os olhos. Quando você perdeu o bebê, seus exames estavam ruins, mas não eram críticos. A chance de engravidar de novo era de uns 60%, com o tratamento hormonal certo. Só que o seu marido veio no meu consultório. As palavras do médico chegavam a ela como se atravessassem uma parede d'água. O Ricardo me convenceu de que a sua cabeça estava por um fio, de que qualquer falsa esperança ia te matar se houvesse uma nova perda. Ele praticamente me implorou para dar um laudo de infertilidade quase total. Disse que assim ficaria mais fácil para sua família se conformar e seguir em frente. E eu, velho tolo, cedi. O mundo em volta deixou de existir. O burburinho da lanchonete se fundiu num zumbido só. O médico continuava a dizer alguma coisa, a pedir perdão, a explicar que Anice, na época, tinha ouvido sem querer uma conversa de Ricardo ao telefone no corredor e que, na verdade, o marido dela não queria filhos, porque já naquele tempo tinha outra mulher e uma criança o prenderia para sempre à família. Mas Lice já não escutava mais nada, não lembrava como saiu do hospital, nem como chegou em casa. Tinham tirado dela não só a chance de ser mãe, tinham tirado o direito de escolher. A pessoa em quem ela confiava sem limite, com sangue frio, arrancou da vida dela o que ela tinha de mais sagrado. Só para ficar mais cômodo manter um caso paralelo. Anos de se culpar, lágrimas de madrugada, orações em igrejas vazias. Tudo aquilo tinha sido armado pelo próprio marido. Dentro de Lice, algo se quebrou com um estalo ensurdecedor, e no lugar dessa rachadura começou de repente a crescer um vazio, onde não sobrava espaço nem para o amor, nem para a dúvida. Aquela noite ela passou à mesa da cozinha. Diante dela, como provas num julgamento,
Estavam os extratos das contas vazias, o orçamento da obra do apartamento alagado, os laudos médicos da mãe e, bem no centro, uma foto de casamento. Nela, Ricardo, jovem e sorridente, segurava a mão dela com firmeza. Olhava para ela com adoração. E ali estava Alice, olhando para aquele pedaço de papel brilhante, entendendo que não fazia a menor ideia de em que momento exato aquele rapaz apaixonado tinha virado um monstro que, de forma calculada, destruiu a vida dela. Ela não chorou. As lágrimas tinham acabado. Restou só a determinação de pôr naquela história um ponto final e definitivo. De manhã, o marido saiu à cozinha cheirando a uma cara loção pós-barba. Ao dar o nó na gravata, inclinou-se por hábito para beijá-la no rosto. Volto mais cedo hoje, a gente pede sushi, disse com um sorriso leve. Lice não se afastou, só olhou nos olhos dele com serenidade. É melhor a gente conversar hoje à noite. O tom dela, uniforme, sem nenhuma emoção, fez com que ele ficasse imóvel. O sorriso escorregou do rosto. Nos olhos passou uma sombra de pânico, mas Ricardo logo se recompôs. Claro, Lice, como você quiser. Durante o dia, Elias a ajudou a levar a mãe ao exame decisivo. O resto do dia se fundiu para Alice, numa sequência de pequenas tarefas mecânicas que, de um jeito paradoxal, ajudavam a não enlouquecer de aflição. Voltando para casa, ela arrumava metodicamente as coisas para o hospital, dobrava camisolas macias de algodão, embrulhava com cuidado os chinelos, distribuía nos bolsos da necessaire a pasta de dente e os lenços umedecidos. Dona Neuza tentava se manter animada, mas as mãos tremiam visivelmente enquanto ela ajeitava a manta sobre os joelhos. À noite, Elias passou de novo, dessa vez sem avisar, para deixar um jantar caseiro e quente em potes e consertar em silêncio a torneira que pingava na cozinha, a qual Lice nunca conseguia dar conta. À noite antes da internação, ela passou quase sem dormir, prestando atenção de vez em quando à respiração irregular da mãe no quarto ao lado, tomando chá frio e limpando sem parar uma bancada que já estava limpa, só para ocupar as mãos com o que fosse. A manhã amanheceu cinzenta e úmida. O caminho até o centro de cardiologia, no carro de Elias, foi num silêncio pesado, quebrado só pelo zumbido baixo do ar do carro. Depois de preencher tudo na recepção, Lice acompanhou a mãe até as pesadas portas duplas do centro cirúrgico. Apertou de forma encorajadora a mão seca e fria dela, prometendo que ia dar tudo certo. Alice ficou no corredor vazio, sozinha diante do próprio medo. A cirurgia em si durou 4 horas de tormento. E quando o cirurgião saiu ao corredor, tirou a máscara, balançou a cabeça cansado e avisou que o perigo tinha passado, Lice desabou sem forças num banco. Ela ergueu os olhos e viu Elias. Ele estava junto à janela, apertando nas mãos 2 copinhos de plástico com café. No olhar dele havia tanto alívio sincero e profundo, como se tivessem operado a própria mãe. Um sorriso claro tocou os lábios de Lice. De repente ela percebeu com absoluta clareza que um apoio de verdade é exatamente assim, sem palavras grandiosas, sem perfume caro e promessa falsa. Ele se parece com um homem cansado, de jaqueta gasta, que está do seu lado quando o seu mundo, ao que tudo indicava, ruía. Voltando para casa, Alice estacou no patamar da escada. Junto à porta dela estava uma jovem morena. Ao lado, uma mala pequena de bordo. Era aquela mulher do aeroporto, Mariana. A visitante estava visivelmente nervosa, amassando nas mãos um par de luvas de couro. Por vários segundos infinitamente longos, as rivais se estudaram em silêncio. A primeira a não aguentar foi a amante. Desculpa, você é a Alice. Lice fez um sinal breve com a cabeça sem pegar as chaves. Mariana engoliu em seco, e as palavras seguintes viraram tudo de cabeça para baixo. O Ricardo dizia que vocês tinham se separado faz tempo. Falou que só tinha um problema com a divisão dos bens, e por isso vocês ainda constavam como casados. Lice sentiu o resto da adrenalina abandonar o sangue. Ela, em silêncio, enfiou a chave, girou a fechadura
e escancarou a porta. Entra. Acho que é caso para um chá. A conversa na cozinha durou quase 2 horas. Elas não gritaram, não se acusaram. Foi um processo assustador na sua banalidade, o de cruzar os fatos. E a cronologia da traição se montava num quadro aterrorizante. O caso durava havia quase 4 anos. As tais viagens de negócios de Ricardo eram ficção. Ele alugava um apartamento amplo no centro, onde vivia com Mariana por dias, fazendo o papel de noivo dedicado. O dinheiro tirado da conta do financiamento da família de Lice tinha ido para pagar aquele aluguel, viagens à praia e a compra de equipamentos para o salão de beleza que Mariana estava abrindo. Mas o golpe principal foi outro. Estou grávida. A amante cobriu a barriga com a mão por instinto. Pelo rosto escorriam rímel e lágrima. Ele jurava que assim que o bebê nascesse, ia se mudar de vez para minha casa e a gente ia se casar. E ontem eu achei no paletó dele os comprovantes de pagamento do seu apartamento e entendi. Esse tempo todo ele mentiu para nós duas. Lice ficou imóvel, olhava para a mulher que chorava, arrasada, na frente dela, e não sentia ódio, só uma pena profunda, sem fundo. As duas tinham sido só peões no tabuleiro de xadrez de um manipulador habilidoso. A fechadura da porta de entrada estalou. No corredor soaram passos seguros. Lice, cheguei. Ricardo entrou na cozinha, tirando a gravata em movimento, e estacou, como se tivesse batido numa parede de concreto invisível. O olhar dele saltou da esposa serena e gelada para a amante em prantos. Por alguns segundos, pairou no ambiente um silêncio mortal, e 1 minuto depois, começou o espetáculo de um ator só. No começo, Ricardo tentou negar tudo, garantindo que Mariana era uma cliente louca. Vendo o absurdo da situação, partiu para o ataque, acusando a amante de tê-lo perseguido, de tê-lo chantageado. Lice, isso tudo é um engano, uma coisa passageira, um caso sem significado nenhum, declarou tentando agarrar as mãos dela. Eu amo só você. Alice puxou as mãos com repulsa. Percebendo que as súplicas batiam numa parede de indiferença, o rosto do marido se contorceu numa careta de raiva. Já sua idiota, quem é que vai te querer com esses seus alunos miseráveis? Cuspiu, se levantando. Sem mim você apodrece na miséria. Vou te deixar sem um tostão. Toma o apartamento pelas dívidas. Você vai parar na rua. Mariana, em choque, se encolheu na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Mas Lice nem se mexeu. Ela se levantou devagar, olhando através do homem com quem tinha dividido a vida por quase 30 anos, e disse uma única frase. O pior você já fez comigo, muitos anos atrás, no consultório do Dr. Vicente. Aquela réplica curta agiu como um tiro a queima-roupa. Ricardo cambaleou. Os ombros baixaram na hora. Ele entendeu que o segredo mais importante, o mais sujo, tinha sido revelado. Sem dizer mais uma palavra, desviou os olhos, se virou e deixou o apartamento. O divórcio se revelou longo e sujo, mas trouxe resultados inesperados. Durante a análise das contas, o advogado de Alice descobriu que Ricardo, usando uma procuração, tinha feito vários empréstimos pessoais de valor alto, dizendo que era para as necessidades da família. Mas o dinheiro, havia tempo, tinha sido torrado na vida luxuosa com a amante. A justiça, ao examinar os extratos e os depoimentos das testemunhas, ficou do lado de Lice. As dívidas contraídas para bancar a vida secreta foram reconhecidas como obrigações pessoais do ex-marido. E no fim, depois da partilha dos bens, Ricardo ficou não só sem o apartamento, mas com encargos financeiros colossais. Mariana sumiu da vida dele naquela mesma noite. Ao entender que o homem ideal dela não passava de um mentiroso doentio, trocou de número e foi embora para a cidade natal, no interior, para a casa dos pais. Ficando a ver navios, tendo perdido as 2 mulheres e a estabilidade financeira, Ricardo tentou reconquistar Lice. Dormia no carro embaixo da janela dela, enchia a caixa de correio de cartas de arrependimento, mandava entregador com flores, mas a porta do apartamento dela ficou fechada para ele para sempre. A vida de Alice, limpa da mentira tóxica, começou a florescer.
Maju se apresentou brilhantemente no concurso estadual, levando o grande prêmio. Essa conquista ajudou Alice a ganhar um edital municipal para o desenvolvimento da escola de música. Seu Jorge, com orgulho, nomeou-a coordenadora de uma nova turma especial para crianças com talento. A mãe passou bem pela reabilitação e agora se dedicava com prazer a cuidar de violetas no parapeito da janela, do apartamento reformado e cheio de luz. O aperto do financiamento afrouxava aos poucos, graças à renda maior de Alice. Mas a mudança principal aconteceu por dentro. Ela não tentava mais salvar quem não merecia. Ela deixou que a salvassem. Passou-se quase um ano. Amanheceu um dia de primavera fora do comum, quente, banhado de sol. O ar cheirava a terra molhada e asfalto recém-lavado pela chuva. Alice, num casaco leve, saiu do prédio e desceu os degraus. Junto à calçada, encostou com suavidade um sedã prata conhecido. A porta se abriu. Ao volante estava Elias. As ruguinhas em volta dos olhos dele ficaram mais fundas, mas o olhar continuava tão quente e firme. Agora, no dedo anelar dele, brilhava fosca uma aliança de ouro, igualzinha à de Alice. Ele se inclinou para a janela do passageiro e um sorriso maroto tocou os lábios, o mesmo que ela tinha visto no dia daquele encontro estranho e decisivo. "Aeroporto, moça?" perguntou o brincalhão. Alice riu, sincera, livre, gostoso. Sentou no banco da frente, pôs a mão sobre a dele, que descansava no câmbio, e respondeu baixinho: "Não, hoje eu não vou para lugar nenhum de avião. A gente vai para a chácara. A Maju está nos esperando num concerto." O carro partiu com suavidade, levando os dois para longe do passado, rumo à música e a uma vida em que não havia mais notas falsas. Obrigado por terem acompanhado esta história. Se gostou, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Esse simples gesto faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo novas histórias. Agradeço desde já.